Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus naquela cruz? Vocês acham que Deus abandonou Jesus naquela cruz? Não. Mas imagine, mesmo sendo Jesus, carregou por um certo tempo aquela cruz pesada, levando chicoteadas, com uma coroa de espinho na cabeça. Quando foi às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Aqueles pregos, imagina que não é lisinho igual hoje, eram uns cravos, né? De ferro meio quadrado, pontiagudo ali, aqui lá atravessando suas mãos, atravessando seus pés, às 9 horas da manhã. Quando deu 3 horas da tarde, alguns minutinhos antes das 3, Jesus fala: Eloi, Eloi, lama sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo Jesus sendo quem é, chegou a um certo ponto que a carne, porque ele estava igual a nós, ele não aguentava mais. E ele diz: Senhor Deus, né, o pai dele abandonou ele. Ele não aguentava mais. Aí o que aconteceu? 35 e 36. Algumas pessoas que estavam ali, ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. 37. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Agora, Deus estava com ele, só que tinha que deixar ele passar por aquilo, para eu, você, nós, sermos perdoados e termos uma chance da salvação. Agora nós aqui, muitas vezes passamos por algum problema, oramos, e falamos: nossa, será que Deus não está comigo? Por pouca coisa. Não igual a Jesus ali, né? O que ele passou naquela cruz. Mas Jesus está com você. Se você é uma pessoa fiel, busca Ele, Ele está com você. Só que no tempo dele, como Ele fez com Jesus, quando deu as 3 horas, deu o tempo. Ele foi e levou Jesus. E assim somos nós. Eu mesmo passei por uma situação, uma época da minha vida, né? Passei por um divórcio, falido, quebrado, né? Sem dinheiro para nada, comendo miojo, alguns dias sem luz em casa, e campanha no monte, debaixo de chuva, 7 dias no monte, e oração, e buscando, e pensa o que eu fazia para poder sair de Abatiá em Ribeirão do Pinhal na igreja, com uma Kombi velha, tinha dia que não tinha dinheiro por gasolina, e eu era o tesoureiro, a igreja arrecadava pouquinho, né? E o dinheiro ficava até comigo. Aí eu ligava para o pastor: ô pastor, hoje não vou poder ir. Ele já até adivinhava: é falta de dinheiro para gasolina. Eu falei: pastor. Ele falou: pega R$10 e põe. 10 dava para ir 2 vezes em Pinhal. A gasolina era baratinha naquela época, né? E 10 valia até bem, né? E a gente ia com aquela Kombi, dia de chuva, chegava do joelho para baixo, lá encharcado, que ela entrava água, uma Kombi, acho que 68, aquela antiguinha mesmo, tudo enferrujada. E eu lutava ali, nós levava o povo, até o Dito foi algumas vezes comigo, ele era moleque de tudo, eles tinham... Quantos anos você tinha, Dito, na época? Não, tinha mais, rapaz. Minha mente é pecado, hein?
Então, o Dito foi algumas vezes, ele era piazinho, eu levava ele para a igreja desde cedo. Está mentindo, está escondendo. E teve vez que eu pensei, Senhor, o que eu faço por Ti? Ao pouco, eu, mesmo ganhando pouco, eu dizimava, ofertava, orava no monte. E quanto mais eu buscava, mais piorava a situação. Mas no tempo dele, ele me trouxe socorro. Começou a abençoar, fez uma reviravolta na minha vida, né? E hoje, graças a Deus, né? Estou muito bem, abençoado. Há uma palavra, e eu criei na palavra, né? Que nem eu testemunhei esse dia, né? Que um pastor falou que me viu em cima de um altar pregando a palavra. Para mim era impossível. Porque no dia de eu dar toda a Santa Ceia, a gente trazia o relatório financeiro do mês. Eu chegava lá, eu ficava com o microfone assim, ó. Suava, podia estar o frio que for, que eu tinha até tirar a blusa. Pensa num nervo para 20 pessoas, a maior parte idoso ainda, que era da igreja lá. E eu falei, nunca vou pregar na igreja. Ó, como que Deus? Só que eu criei na palavra. Fui crendo. Chegou no tempo dele, Deus abençoou. Deus nunca me abandonou. Então, irmãos, se você passa por uma situação difícil, quanto mais você ora, mais piora, dá um glória a Deus. Porque está funcionando. No tempo dele, Ele vai te abençoar. Não no seu tempo. Se Ele der no seu tempo, você vai estragar o que Ele tem para você. Amém? Então espera com confiança. Entrega mesmo. Vai vir tribulação? Vai. Não igual Jesus passou. Mas confia. Porque tudo tem um propósito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Então diga assim comigo: todos que receberam Jesus têm o direito de ser batizado no Espírito Santo. E diga assim: quem tem o batismo no Espírito Santo recebe um pacote. Agora olha bem, quando você recebe o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele vem e ele coloca em você todos os dons, né? Porém, cada um vai ser usado de uma maneira diferente, segundo a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele vai, quando fala assim, ele distribui, na realidade ele deu os dons para todos, né? É um pacote completo. Quando ele fala distribui os dons, é assim, ele vai usar cada um de uma maneira específica. Tem hora que dá a impressão que é onde nós conseguimos mais colaborar com Ele, que Ele usa a gente naquela área. E também tem hora que a gente vê que Ele dá mais os dons de acordo com o propósito do chamado pessoal de cada um. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que a Bíblia pede, lá em Coríntios capítulo 12, versículo 1, põe lá para mim, filha. Meus irmãos, quero que vocês saibam. Nessa versão diz assim, né? Que vocês saibam a verdade a respeito dos dons espirituais. Na outra versão fala, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. E João também, Evangelho de João capítulo 14, versículo 12, olha o que está escrito lá. Ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus, ele andou em todos os dons e em todos os ministérios, e aquele que crê em Deus, né? Outra coisa que você tem que saber, o apóstolo Paulo, ele pediu para nós desejar os dons espirituais. Então o primeiro passo que você tem que ter para manifestar e usar os dons de Deus na igreja e também na tua vida, o teu ministério pessoal. Por exemplo, meu ministério pessoal, ele é mais exercido lá na loja, o teu é mais exercido no seu trabalho. Então, para você ter, você tem que desejar os dons espirituais. Esse desejar,
o dom espiritual é por causa daquela autoridade que Deus deu para o homem, o livre-arbítrio. Deus não pode te dar nada, nem entrar na tua vida se você não orar, não pedir. E se você estiver orando e pedindo sem estar desejando, você está sendo falso com Deus, e ninguém engana Deus. Então você tem que desejar e depois orar, porque daí você está abrindo a porta da tua vida para Deus entrar com aquilo. Então é para orar e desejar e buscar com zelo todos os dons espirituais. E a Bíblia diz, e o mais importante é o de profetizar, né? Profetizar, mas por que ele é mais importante? Ele não é mais importante, é porque ele ensina, ele edifica as pessoas. Por isso que o dom de profetizar é muito importante. E o dom de profetizar não quer dizer que é só essa profecia que Deus vai lá e fala com você ali, não. Deus, o ensino é uma profecia, um ato profético é uma profecia. Quando nós somos chamados para profeta, nós fazemos um ato profético e Deus responde. E quando nós não temos esse chamado profético, nós acabamos gerando também, porque o governo pertence ao homem. Então, ter um ministério profético não quer dizer que você só vai mover em dons proféticos. Quer dizer que você vai ter uma atitude que vai gerar coisas para Deus. Olha bem, quando você pega e gasta todo o dinheiro que você ganha, você está profetizando que você não vai ter nada. Se você guarda o dinheiro que você ganha, você está profetizando que você vai ficar rico. Entende, gente? Então, quer dizer, a obediência é um ministério profético. A igreja tem esse poder. A igreja tem o poder de governar, mesmo que não seja uma manifestação sobrenatural. Por isso que as pessoas precisam compreender que ela precisa obedecer a palavra, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então o dom de profecia, ele é muito importante porque ele opera de uma maneira extraordinária. Nós mesmos no nosso ministério, tudo que vocês veem acontecendo hoje, até a riqueza da loja, o lugar aqui que nós estamos aqui, né? Foi tudo em cima de ato profético. Ato profético, foram anos de ato profético, Deus dando revelação e nós fazendo sinais, né? Olha bem, eu com o pastor Dorival, nós começamos a fazer ato profético toda sexta-feira. Parou de ter acidente. Aí de uns tempos para cá o Senhor mandou nós parar, né? Percebemos que o Senhor mandou nós parar, lá voltou os acidentes de novo. Então o ato profético, você tem que pensar o seguinte: o ato profético é uma espécie de governo, não pode ser feitiçaria, tem que ser uma coisa que você faz de maneira espontânea. Amém, querido? Então olha bem, diga comigo assim: primeiro eu preciso desejar, depois eu preciso buscar. Então, por quê? Se você buscar sem desejar, você está sendo fingido diante de Deus. Então, se você não deseja, começa a apreciar, começa a ver, começa, né? Como diz o outro, você não precisa invejar de modo maligno, mas você pode começar a ter inveja, mas eu fico olhando aquele irmão profetizar, eu queria tanto profetizar igual. Então, começa a desejar os dons. Aí você tem que entender por que Deus quer dar esses dons para nós. Vamos ver em 1 Coríntios 14, 27 e 30. Olha bem, nós não podemos ignorar o uso correto dos dons espirituais, tá, gente? Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, e depois um do outro. Olha bem, 2 ou 3, um fala, os outros ficam quietos. Depois outro fala, o outro fica quieto, né? Olha bem, e que alguém interprete o que está sendo dito, tá? Diga assim comigo: querido Espírito Santo, eu quero muito me mover nos dons, mas eu quero
que a minha igreja seja plena nos dons espirituais. Amém? Então, olha bem. Então diga comigo assim, tem uma maneira correta. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. Vamos lá. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. 30. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando devem calar. Aqui nós temos, tudo que nós vamos ler na Bíblia, nós temos que entender o contexto do negócio. Paulo estava ensinando o culto a ser organizado, útil, a funcional culto, e não fazer um culto disfuncional através dos dons. Põe em 1 Coríntios 14, 28, que antes de nós orar aqui, como nós vamos fazer vamos fazendo estudo e vamos fazendo algumas aulas práticas, para vocês entenderem como que funciona. Uma coisa que você precisa entender: você nunca vai fruir e aprender nos dons se você tiver medo de errar. Tem gente que pensa assim: se eu errar vai ser pecado, se eu errar vai ser uma profetada, se eu errar eu estou pecando contra Deus. Não. Por quê? Porque aqui está falando assim: os outros pensem bem, e nunca é para julgar o profeta, mas sim o que está sendo profetizado. E também está corrigindo a maneira que está sendo feita, para que tudo possa ser edificado. A gente vai aprendendo a organizar o mover dos dons. Tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, se eu for trabalhar numa oficina mecânica, você acha que se eu não pôr a mão lá e for fazer as coisas lá, né, consertar o carro, você acha que eu vou acertar? Não. Eu lembro uma vez que um funcionário meu chamado Paulo, que depois se tornou um funcionário da hora, ele entrou a primeira vez lá, ele não sabia que lado sortava a porca. Então, como ele era boia fria, né, ele estava lá sortando a porca, mas estava apertando. Então, olha bem, ele não sabia coisinhas que até pessoas que nunca trabalham em oficina sabem, ele não sabia. Então, se ele não colocasse a mão e errasse, ele jamais ia tornar aquele profissional. Então, você nunca vai ser um grande profeta se você não arriscar errar, entende? E também ser uma pessoa ignorante que não quer ser corrigido. Você precisa ser corrigido, precisa pôr à prova aquilo que você faz, e você não deve desistir, continuar fazendo, e conforme você vai errando, você vai aprendendo. Amém, querido? Então, quem não gosta de ser criticado, ele não cresce, ele não se aperfeiçoa, ele não chega a lugar nenhum. Tem que gostar. A pessoa tem que gostar de ver os seus erros. Por quê? Porque daí ele pode corrigir. E você deve ficar animado, né? Que se eu já sou bom, me corrigiu, vou ficar melhor ainda. Então não tem como mover nos dons se a gente não for simples como uma criança, né? Tranquilo. Agora, se já querer saber, querido, sem passar pela prova, né? Eu mesmo quando eu me movo no profético, eu temo muito. Por quê? Porque a maioria das vezes que o Senhor me usa é muito, vamos dizer assim, para mim é muito rápido e muito, assim, não é fraco, né? A sensibilidade minha é muito pequena. Então é muito fácil eu pensar, é coisa da minha cabeça. Mas se eu não arriscar, né, Dori? Se eu não arriscar, como é que eu vou saber? É uma percepção muito fraca. Então, se eu não arrisco, aquela percepção,
eu não fico acurado nela. Porque de tanto você vai acostumando, daí ela vai continuar vindo fraca, só que para você fica clara. Por causa de você estar exercitando os dons, né? Tessalonicenses 5:20 fala assim, ó, para nós não desprezarmos os dons, tá? Ó, não desprezem as profecias. Não desprezem, tá? Aí, em 1 Timóteo 4,14, em 2 Timóteo, né? Em 2 Timóteo 1, 6 e 7, vamos ver isso aqui, ó. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Amém, querido? Então, olha bem, você recebe os dons também por um líder que põe a mão na tua cabeça, e você recebe o dom de profetizar. Mas ali está falando que Timóteo podia o quê? Vamos, gente. Desprezar e perder. Entende? Ele podia desprezar, ele podia coisa assim, e o dom, ó, apagar. Então não despreze, cuide daquilo que Deus te deu. 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito, olha bem, nos dá poder, nos enche de amor e nos torna prudente. Sabe, querido, quando a Bíblia vai ensinar sobre você ter dons, o apóstolo Paulo fala assim, que todos os dons são importantes, todo o poder é importante, mas ele fala assim, mas se não tiver amor, não vale nada. Então, se você não move nos dons com amor, é muito perigoso mexer com o mundo espiritual sem ter amor. E quem tem amor pelas pessoas, não é a pessoa que te bajula. A pessoa, querido, que te ama de verdade, ela quer pegar o teu presente, mudar a tua vida ali, então vai parecer teu inimigo. O próprio Deus é assim, quando Deus está te tratando, querido, para algo grande, Ele tem que destruir aquilo que atrapalha. Entende? Então qualquer hábito, qualquer coisa, uma pessoa que te ama, ela vai se meter na tua vida. Então nós temos que saber que quando nós vamos ter amor com as pessoas, nós não podemos ter um amor fingido e nem um amor manipulador, nem um amor, não é esse amor de besta, não. O amor de pai e de mãe hoje é tudo amor de besta, tonto. Entende? Porque eles amam o filho de uma maneira que se eles morrer, os filhos estão ferrados. Vai deixar eles no mundo aí, ó. E daí? Né? Cuida tanto do filho, e se você morrer? Como é que seu filho vai fazer? Daí eles vão ter que sofrer, entende? Que daí na mão dos outros, daquilo que você não quis sacrificar teu filho, eles vão ser sacrificados depois, mas daí não é com o pai e com a mãe, né? Não é melhor você ser judiado pelo pastor do que amanhã com a circunstância do mundo? Lá eles não vão ter misericórdia de vocês, não. Aqui o pastor te corrige sem interesse, sem coisa, só para o teu bem. Mas lá fora a circunstância vai te corrigir depois. Por exemplo, quando eu falo de finanças, tudo vocês estão novos ainda, né? Queira Deus, né? Que vocês que não guardam dinheiro, não paguem o preço, né? Mas a Bíblia mesmo, ela fala, né? Eu sempre, quando dava aula de finanças, eu falava assim para o pessoal, falava, olha, sabe o que vai faltar no dia da sua necessidade? Eu falava, o quê?
exatamente aquilo que você gastou no dia da sua abundância. E quando nós fazemos com que sobre e abunde na nossa vida, Deus, Ele vai transbordar. Mas quando nós gasta tudo, aí você vai perder até o que tem. É bíblico. Então, alguém te corrige nisso, é porque te ama. Ele não está querendo ver o seu bem agora, porque Ele sabe que o teu bem agora vai te destruir amanhã. Então Ele faz qualquer sacrifício, nem que você que judia de você, mas Ele quer que você amanhã esteja bem. Pai e a mãe faz assim, o pai e a mãe bom faz isso. Deus faz isso conosco. Só que às vezes a pessoa é tão teimosa, está ouvindo o pastor, está ouvindo na palavra, está sendo corrigido com alguma circunstância, aí Deus deixa. Né? É igual o meus genros, as minhas noras, né? A minha nora, quando foram casar, vieram, né? E eu falei para eles como é que ia ser a vida braba deles, né? E eu aconselhei eles a não se meter um com o outro, porque eles iam arrumar encrenca. E eles não gostaram, todos ficaram ruim e magoados comigo, né? Mas depois de uns tempos eles vinham chorar comigo, porque o senhor, eu falei, eu não tenho nada com isso. O que eu tinha de falar, eu falei antes. Vocês não me ouviram, né? Aí você pensa bem, né? A turma pronta a arte dele, depois o único que podia ajudar eles, que eles não ouviram, passa a ser o culpado. Então, olha bem, quando nós estamos agora aqui estudando sobre os dons, é a mesma coisa sobre finança. É a mesma coisa de uma saúde preventiva. Você precisa aprender a andar na palavra, nos dons, antes que venha uma circunstância que você vai precisar. Porque pode vir um momento que você precisa e você não vai ter. Por exemplo, eu estava jurado de morte no mundo espiritual, né? O diabo ia me matar esse tempo atrás. Eu que não sou bobinho nada, eu chamei o pastor Dorival. Pastor Dorival, você precisa vir orar em casa. E eu com Covid, já tudo detectado, vai o Dorival e a Raquel lá em casa. E nós fizemos foi 3 dias, né, Dori? Foi 2 dias, acho que foi 3 dias. 2 dias, não sei. Eu sei que no último dia o Dorival falou assim, pastor, tá tudo certo, você não vai morrer mais. Pronto, Agora, e se eu e o Dorival e a igreja não soubesse dessa maravilha que tem na mão? Eu não estaria pregando para vocês hoje. Porque foi mostrado, né, no mundo espiritual que o diabo estava com o direito de me matar. Mas nós podíamos intervir através dos dons. Entende? Do contrário, o diabo ia me matar porque ele já estava com, né, o direito legal. Né? Mas quem manda é a igreja, quem manda é nós. Então a gente pega, chama, né, a igreja opera nos dons e olha como é que a gente se livra. Pegaram, gente? Glória a Deus. Então, olha bem, não é uma coisa, eu não quero ensinar vocês coisas que eu não vivo, tá? A maioria dos problemas que eu passo na loja, que eu passo na família, tudo, eu oro a Deus. E posso falar uma coisa para vocês? Muitas coisas que Deus me revela, eu não entendo, eu não gosto, mas eu obedeço. Às vezes é o contrário do que eu queria fazer, mas eu obedeço. Só que não passa muito tempo, né? Esses tempos atrás mesmo o Senhor mandou mudar a direção da igreja aqui de uma maneira que eu não entendia. Eu não entendia nada, né? E eu comecei a fazer, e as pessoas envolvidas, igual a Ana Paula, outros irmãos da igreja, ninguém entendeu nada. A turma não concordava, eu menos ainda. Mas eu obedeci e fui pro pau, né? Aí não passou muito tempo, começou a aparecer várias coisas que se não tivesse feito aquela direção, nós estaríamos fritos em muitas circunstâncias.
Então por quê? Porque o Senhor, Ele guia a nossa vida. Agora nós temos que entender que a maioria das direções que o Senhor vai dar para nós, as top mesmo, as boas, Ele vai dar e nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema para obedecer. E a maioria das pessoas, sabe o que acontece? Mesmo na nossa igreja aqui, a maioria não obedece. Não obedece porque não entende, fica teimoso achando que está certo e não obedece. Hoje mesmo eu conversando com um amigo, ele falando para mim, não, eu te admiro, porque quando você fazia isso, você deixava tudo, a borracharia lá era o único sustento que você tinha para sustentar o filho, Deus mandou você largar, você largou. Olha, irmão, eu não tenho essa fé não. Eu falei para ele, cara, é a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, você imagina você agora, você está com problema com os filhos, está com problema, coisa aqui, e você tem casa, você ganha dinheiro, você faz isso tudo, e Deus fala para você assim, larga tudo e vai lá para a Bahia, e ninguém fica sabendo onde você está, e some para lá. Você vai falar assim, caramba, eu não vou deixar minha casa, minha esposa que eu amo, e meus filhos, ai meu tchutchuquinho, meus netos, não sei o quê, capaz que eu vou fazer isso, não sei o quê, e não vai obedecer, nem vai achar que aquilo é de Deus. Ele falou, por outro lado, você pode pensar assim, né? Aí eu falei para ele de uma história de um irmão que tinha uma grande empresa e aquela empresa era familiar, né? Isso aconteceu mesmo. E daí os netos, os filhos, todo mundo estava sugando a empresa. Aí um dos sócios, né? Estava já desanimado e um cara falou assim para ele, falou assim, olha, dá para resolver teu problema. Sabe o que o cara falou para ele? Eu não quero. Ele falou, por quê? Eu perco tudo, mas eu quero ficar livre. Entende? Eu falei, a mesma coisa cara. Se Deus mandar eu fazer um negócio desse, falou, larga tudo e vai para um lugar aí, fica lá. Ele falou, sabe o que eu vou falar? Eu falei assim, fiquei livre do ministério, fiquei livre da minha loja, fiquei livre do compromisso, eu estou preso em Jesus, né? É maneira de pensar. Entende? Então, por causa das pessoas não priorizar o Senhor e o seu reino, ele fica preso nas suas finanças, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu modo de pensar. Tem pessoas que estão presas em um projeto que ele acha que é de Deus, né? E sabe de uma coisa? O projeto que é de Deus para a nossa vida, ele é simples. É só você amar Deus de todo o coração, não faltar no culto, ler Bíblia, ficar louco pelas coisas de Deus e tal, e na hora que Deus for te dar uma direção, Ele vai dar uma direção, querido, vai ser assim, muito clara para você, porque vai estar fazendo parte do meio que você está envolvido. Agora, se você estiver em outro meio que você não está envolvido, você não consegue discernir. Você vai buscar outro chamado, outra linha, e você sempre vai estar fora do plano de Deus, mesmo, né, estando perto e ouvindo todo dia. Por exemplo, Deus tem um propósito nesse ministério. O óbvio é que você tem que ficar firme aqui. Eu estou casado com minha esposa, então tem que ser o melhor marido do mundo para ela. Agora, se Deus matar eu e deixar ela tem que pegar firme, ou se mata ela e eu vou continuar firme com Jesus, não vai fazer diferença. Porque o propósito, a minha vida pode mudar, mas Deus não muda, eu vou continuar apaixonado por Ele, não se perde. Vocês estão entendendo? Diga comigo assim, o Espírito Santo não faz tudo sozinho, Ele quer interagir. 1 Timóteo, então, 4,14 diz isso, né? Que o Espírito Santo, ele por exemplo, assim, o Timóteo, ele recebeu os dons através de outras pessoas. E depois ele precisava ter os dons e usar os dons. O Espírito Santo não ia usar ele. É ele, entende, que vai deixar o Espírito Santo fluir com uma colaboração dele. Glória a Deus. Amém, querido? Mas uma coisa que nós temos que aprender também sobre os dons, é que os dons do Espírito Santo, ele se move de acordo com o que nós se movemos, porém vai travar se ele não quiser fazer.
Eu não sei se você entende. Por exemplo assim, se eu chamar uma pessoa agora aqui, e o Espírito Santo querer falar com ela, se ela tiver coração com isso e quiser falar com ela, a gente chama uns 3, 4 profetas, vai ter profecia para ela de monte. Mas se a gente chamar uma pessoa que o Espírito Santo não quer nada com ela, trava. Às vezes os irmãos for dar profecia, é perigoso dar profetada. Não flui. Mas, se a gente não chamar e não chamar o profeta, não fazer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não vai acontecer nada. Então a gente precisa correr esse risco. Quantas vezes eu chamei uma pessoa para orar, chamei um grupo para nós profetizar sobre ela, e Deus não falou nada. Eu parei de fazer isso? De jeito nenhum, né? Chama outro. Esse freguês, o Espírito não quis falar com ele não, vamos chamar outro. Né? O problema não está em nós, o problema está que Deus sabe coisas que nós não sabemos. Ele está agindo, né? Ele é o Senhor, Ele está fazendo coisa ali que nós não sabemos. Glória a Deus. Como se aprende a mover nos dons? Diga comigo assim, movendo. Como é que aprende a orar? Como é que aprende a trabalhar? E como é que aprende a se mover nos dons? Movendo. Amém? Sem medo de errar. A importância de 1 Coríntios 14, 12. A importância da prática. Olha bem. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Amém, querido? A simplicidade dos dons. 1 Coríntios 12, 2 e 3. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, dos quais não tem vida. Vamos lá. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder de Deus. E que ninguém que pode dizer Jesus é Senhor, a não ser guiado pelo Espírito Santo. Agora preste bem atenção. A palavra, ela precisa ser interpretada em alguns casos, porque tem palavra aqui, que ela fala, ninguém pode dizer. Então pode entrar um satanista aqui e falar assim, não, Jesus é o Senhor. E aí você pode pensar assim, não, esse cara é de Deus. Então não é nesse sentido que foi introduzido esse versículo, tá? A Raquel pode até me corrigir, né? E se ela não sabe, ela pode estudar sobre isso. Aqui nesse dizer aqui, significa assim, ó, ninguém que vive falando e pregando sobre Jesus, entendeu, né? Vive. Então, você conhece, o cara só fala de Jesus, só fala de Deus, e profetiza, e Jesus para cá, e Jesus para lá, a vida dele é de Jesus. Então entende? Agora, se alguém pega, não, Jesus não é Deus, nada e tal, também não pode ser de Deus um cara desse. Então é bem simples assim. Por quê? Porque a gente aprende que a Bíblia precisa ser interpretada por causa da prática que nós temos. Quantas vezes, né, nós atendendo endemoniado, e o demônio dando uma de Espírito Santo com a gente, enganando e usando. E se a gente fosse usar essa palavra do jeito que nós lemos aqui, nós ia cair na do diabo certinho, né, Raquel? Então, por exemplo, assim, né, quando a Bíblia fala assim, né, aquele que confessa Jesus como Senhor e no seu coração crê, aquela palavra confessa, no original é a mesma coisa, aquele que vive confessando, né? Que você olha para a vida dele, você vê que ele é de Jesus, ele com o modo dele de viver, ele expressa Jesus, né? Esse cara
e crê no coração, é salvo. Entende? Então não é confessar. Aí a pessoa pensa, aí a maioria, né, criou-se uma doutrina na igreja, quem quiser aceitar Jesus vem aqui, faz uma oração de aceitação de Jesus, e a pessoa pensa que está salva, só porque um dia abriu a boca. Não, isso faz parte de um ato profético, de algo, de um avanço, de uma conquista, sim, né, muito grande, mas não é assim fácil não, gente, entendeu, né? Não é uma coisa, nós não podemos ser trouxa, ser inocente nesse sentido, né? Então é muito importante nós saber que a Bíblia, ela traduzida do original para a nossa língua, ela enriqueceu algumas coisas, enriqueceu muito algumas coisas, mas muitas coisas elas tirou por exemplo, a palavra assim, conhecer, né? Conheceu, a palavra conhecer aqui, né, na realidade, no original, é a mesma palavra que usa para relação sexual, que usa-se para você ter uma amizade muito grande, profunda e íntima, entende? É a mesma palavra que usa para companheiro, é a mesma palavra, né? Então, aí o cara pega assim, então eu conheço, não, mas a palavra lá não é assim, esse conhecer fraco nosso, é algo tão grande. Confiar, a palavra confiar no original é a mesma palavra, lança-se, é a mesma coisa de colocar uma criança lá naquela coisa lá, assim falar, pula, a criança pula. Então é uma confiança verdadeira, plena. Então, por exemplo, assim, né, aí você fala assim, né, mas eu tenho essa fé, essa confiança, né? Aí tá, então o cara falou assim, vamos ver se você confia mesmo. Vamos ver se você confia mesmo. Então ele pegou aquela bicicleta que anda em cima de uma corda, né? Ele falou, você confia que eu atravesso do outro lado lá e volto? O cara falou, eu confio. E o cara pegou, então vou lá. Foi lá, passou com a bicicleta e voltou. Aí ele perguntou, você ainda confia que eu volto? Agora mais ainda, então monta na garupa. Aí o cara não quis montar na garupa. Ele confiava. Então a confiança, que às vezes está na Bíblia, que ele confessa, que ele confia, é uma palavra tão profunda, que só tem ela aquele que monta na garupa. Pegaram, gente? Então muitas vezes a coisa ela é muito fraca para nós precisamos compreender. Aí você vai entender isso, porque você vai entender um contexto. Se fosse tão fácil assim, Paulo precisava falar, olha, vocês orem, jejuem, parem com isso, parem com aquilo outro, tem que fazer assim, tem que ser honesto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sei o quê, tem que sei o quê, tem que sei o quê. Se é só confessar Jesus, por que ele está falando tanta coisa assim? Não é porque o cara vai ser salvo pelo que ele faz, é porque o cara que confia, o confessar dele, a confiança dele, está, entende, na característica daqueles ensinos. Se ele diz que confia, ele monta na garupa. Se ele monta na garupa, ele obedece todo o ensino que Paulo dá. Não apenas aquele que convém, para poder não ficar sacrificando o que eu não quero. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Quer dizer, ninguém pode viver, né, para Jesus se não for pelo Espírito de Deus. E ninguém, né, olha bem, e ninguém pode dizer Jesus é maldito falando pelo Espírito. Então, quem anda no Espírito, você vai notar que ele tem uma vida, uma conduta de acordo com o Espírito Santo dirige. Amém? Bom, agora, eu vou falar uma coisa para vocês, um pouquinho sobre dons. Dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de discernimento. Esses dons, eles são dons, diga comigo, de profeta, falei. Então, olha bem, não é só um dom, é dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Dons de poder, diga comigo, dons de poder. O dom de poder é o dom da fé, igual a minha esposa tem o dom da fé, né? Quando nós dinheiro não dá para
o boleto, né? Então eu ficava desesperado e falava assim: querido, fica tranquilo, que antes do banco fechar, o dinheiro está aqui. Isso é dom da fé, então é um dom de poder, tá? O dom de poder também é operação de milagres, esse Deus me agraciou. Outro, dons de cura também, né? Esse ministério é muito forte nisso. Dons da palavra. O dom da palavra é dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Devemos buscar os dons. O primeiro passo é desejar os dons, que nós já lemos. O segundo passo é buscar os dons, que nós também já lemos. O terceiro é buscar envolver-se e orar especificamente por algum dom. Está em 1 Coríntios 14, 13. Então nós devemos orar e buscar especificamente. Então você vai orar, você tem que falar assim: Senhor, eu tenho vontade de ter o dom de profetizar. E você fala, tá. Porém, nessa busca você sempre tem que estar aberto. Porém, Senhor, Tu sabes o que o Senhor faz. E se o Senhor tiver uma ideia diferente para mim, coloque em mim que eu quero. Pegaram ou não? Mas o apóstolo Paulo ensina a buscar os dons de profetizar. Ele fala assim: mas você deve também saber que o Espírito Santo, ele tem propósito na tua vida, que talvez ele vai ter que dar um dom que você não está pedindo. Então você faz igual Jesus: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Então você ora assim: Senhor, me dá o dom de profecia, me dá o dom de cura, né? Porém, Senhor, não seja feito só a minha vontade, mas seja feito primeiramente a sua vontade. E orar, buscar esse dom orando, porque a oração é a maneira de você falar para Deus: Deus, eu estou entregando meu livre-arbítrio para Ti, pode entrar. Porém, você tem que saber que para isso existe preço a se pagar. Então, se eu for emagrecer, eu vou emagrecer, mas eu vou ter que pagar um preço. E se eu for buscar dons, para que eu não me quebre a cara, eu vou ter que pagar um preço também. Esse preço é a minha vida, que vai ter que ser mudada em muitas coisas, para poder combinar, né? Não vou falar ornar não, tá? Falei a vida inteira falando ornar, mas é para combinar, tá? Não deu o gostinho de vocês de ser caipira hoje. Vamos lá. Aí olha bem: mas estar aberto e receptível ao fruir do Espírito na hora de necessidade. Então nós temos que saber que eu posso ter o dom que for, mas tem circunstância que eu vou lá tem uma necessidade, e aquela necessidade é que vai fazer você mover no amor, e o Espírito Santo pode te usar de uma maneira que nunca te usou, só por causa de uma necessidade. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Entendam a frase: o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. Está em 1 Coríntios 12, 11. Agora olha bem, o primeiro dom da palavra de sabedoria, como é que ele manifesta? Uma revelação seguida de um conselho. É uma maneira que você fala: esse dom é da sabedoria, tá? Uma revelação seguida de conselho. Então vamos supor assim: o irmão do pastor Dorival, ele fala assim: Deus mostrou isso para mim, eu acho que é isso e isso, eu acho bom você fazer isso e tal, né? Então quer dizer, ele dá uma revelação e ele dá um conselho. Isso é uma palavra de sabedoria. Mas você precisa saber, olha bem, que tem outras maneiras. Vamos dar um exemplo: um fragmento de sabedoria divina comunicado com um propósito. Um fragmento de sabedoria. Às vezes uma coisinha bem simples, Deus te dá para resolver um problema, e aquilo funciona. Também é tá? Outra coisa, não é sabedoria natural. Tiago 1,8. Essa sabedoria não é de natural. É um dom, uma sabedoria que Deus dá específica para resolver um problema. Não é sabedoria de Salomão também que Deus está dando. Um dom, quando você recebe o dom de sabedoria,
você não está recebendo sabedoria igual Salomão, e não está recebendo uma sabedoria que colocou assim, agora você é sábia, agora você é sábia. Já põe uma quinha de sábia, né? E já fica, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais ignorante do mundo, e o dom do Espírito Santo de sabedoria manifesta nela, e ela começa a ser usada por Deus para resolver problemas e até dar conselho, tá? Entenderam isso ou não? Glória a Deus. Então, uma coisa que nós temos que saber, olha bem, os dons, eles não são credencial de crente, eles não são para a nossa glória. O dom, eles são ferramenta. E quem é mais preparado para ter dom é quem tem um espírito de servo. E tem muita gente, querido, que não prospera porque ele ainda tem orgulho. Ele precisa ter o espírito de servo. Porque para fluir nos dons, você vai lidar com muito poder, muita unção, e isso não é nosso, ele é do Senhor. E quando uma pessoa, querida, ela se move nos dons, e ela começa a usar os dons para se promover, se torna uma pessoa canalha, que vai dar conta a Deus. E Deus até usa, mas vai dar conta a Deus. Mas se nós quisermos mover nos dons, e não quebrar a cara, nós temos que aprender a ter espírito de servo, sermos humildes. A hora que você aprender a ser servo, Deus pode te dar coisas grandes. Por quê? Porque não vai te fazer mal, não vai te prender a uma vida de alguém que não vai para o céu. Então é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo porque eu trabalho, eu faço tudo certinho, eu não prospero. Toma cuidado, às vezes tem orgulho, entende? E às vezes o modo que você pensa das coisas, as coisas que você gosta e não aguenta e acaba fazendo antes do tempo, mostra muita coisa a respeito disso. Lá em Atos capítulo 9, 10, mostra um dom de visão. Foi quando Pedro teve aquela visão do lençol descendo. Dom de visão. Homem, estou vendo que daqui em diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grande prejuízo, olha bem, não somente com o navio, e com também a sua carga, mas também haverá percas de vidas. Então o que ele teve aqui? Aqui é uma revelação interior, fala, não é uma visão, é uma revelação interior. Então olha bem, dom, como se manifesta? Por meio de visão e por meio de revelação interior. Então Paulo, ele teve uma revelação interior. Ele já era craque em ouvir a voz do Espírito, por causa dos dons. Então ele sentiu que o Espírito Santo avisou isso para ele pôs em palavras isso. Isto. Sua manifestação no Velho Testamento, José, quando teve aquele sonho, né? Revelação dos planos do inimigo em 2 Reis 6, 8, 10. Então põe lá em 2 Reis 6, 8 e 10. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondido. O cara, ele pensava, fazia plano escondido, e o profeta lá na casa dele tinha revelação do que o cara fazia. E ele avisava o rei de Israel, e assim Deus livrou Israel dos assírios por causa, né, do profeta. Amém, querido? Nós vamos parar aqui, mas olha bem, vamos dar um exemplo. Nós queremos que Deus abençoe a nossa cidade, não queremos? Queremos ou não queremos? Então, olha bem, eu estava numa reunião com o apóstolo Léo, quando ele veio aqui a primeira vez em Bandeirantes. Aí ele chamou os irmãos, pastores da igreja, vamos orar pela cidade.
E na hora que ele orou, ele fez uma oração, esperou um pouquinho. E aí, até pastor presbiteriano, que não acreditava nos dons, teve visão, teve dom e contou ali. Foi um dos que mais teve visão, foi o cara mais incrédulo que tinha lá no coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos os dons e eles não manifestam porque nós não... né? E todo mundo tem e não usa, por quê? Porque não para fazer algo. Então você tem que entender o seguinte, ó, se Deus ama a minha vida, muito mais Ele ama a igreja. Se Ele ama a igreja, muito mais Ele ama a cidade. Não quer dizer que a cidade ama Ele, que Ele tem a cidade, mas Ele quer a cidade para Ele. E Deus não quer, se Ele pegar e manifestar em Bandeirante, Ele manifesta em Bandeirante porque Ele quer o Paraná. E se Ele manifestar no Paraná, é porque Ele quer o Brasil. Pegaram ou não? Então a primeira coisa para você ser usado por Deus, você tem que pôr você do lado. Não quero saber, eu quero ser usado. Vocês estão entendendo? Se você ficar buscando a Deus como um mendigo, entende? Você vai receber só migalhas e nunca vai ser grande diante de Deus. Mas se você buscar a Deus por algo maior, que é do interesse dele, Ele vai te usar, enquanto Ele está te usando, você vai ser abençoado. Pegaram isso ou não? Então, se você agora conseguir esquecer você e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma roda aqui com meus irmãos e eu vou querer Bandeirantes para Jesus. Os irmãos de Abatiá vão abrir mão de Abatiá hoje, vão falar assim, nós vamos lutar por Bandeirante, depois nós invadimos Abatiá. Pegaram? Por que eu estou chamando isso? Porque daí eu tenho certeza que Deus vai usar muita gente que nem esperava, porque nós vamos sair da nossa caixinha para entrar na caixinha do Espírito Santo. Desce como fogo, fecha teus olhos. Oh glória, nós te amamos. Oh Espírito, Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Oh Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu quero que nós sejamos usados, Espírito Santo, pela nossa prefeitura, pelo comércio, pelas escolas, pelos hospitais, pelas faculdades, pelas vilas, pela delegacia, cadeia. Quero que Tu nos use hoje, Senhor, pelos montes da nossa cidade, pelos altares. Espírito Santo, nós queremos destruir os altares dessas pagões, Pai, dessa cidade. Urimalanachore candalabassuri candalamash. Bandeirantes, Senhor, eu quero que seja o Bandeirantes do Senhor Jesus, Pai. A cidade aonde o céu desceu, Pai. Vem, Senhor, vem nesse lugar, Pai. Nós queremos Te adorar, Pai. Adorar-Te, ó Deus. Espírito Santo, nós queremos anular, Pai, toda a macumbaria nas encruzilhadas, nas barrancas dos rios, nas corredeiras, nos barracões, nos terreiros, nos quintais. Eu anulo, Pai, toda feitiçaria, bruxaria, toda obra de voodoo, Pai. Todo boi sacrificado, todo cabrito, toda galinha, toda criança, todo sangue inocente da nossa cidade, Pai.
Eu quero, Deus, que o sangue de Jesus lave essa cidade, Pai. Lave a nossa região, Pai. Espírito Santo, pega todo mundo aqui, Espírito Santo. Todos. Isto. Pega. Pega, Espírito Santo. Pega, Espírito Santo. Papai, fala com nós e dá direção em nome de Jesus, Pai. Fala de novo. Espírito, 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 vem, vem resolver, vem resolver, vem resolver os problemas, Espírito Santo, da nossa cidade, da nossa nação. Espírito Santo, 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 aleluia. Eu respirar. Amém. Glória a teu nome, Jesus. Amém. Senhor, nós queremos colocar Bandeirantes em suas mãos. As ruas da cidade, Pai. Nós queremos, Deus, que hoje seja todo o plano do diabo seja destruído. Suas obras destruídas. Seu agir, Pai, paralisado. Suas construções, Pai, frustrada. Teus projetos falidos. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Deus, as vidas, Pai. Os padres, os pastores, os professores, os patrão, os gerentes, os chefes, os cabeça dessa cidade. Quero dizer para o principado do inferno dessa cidade: arruma tua mala e vai embora. Sai dos seus 4 pontos, do seu centro. Arruma tua mala, todos vocês, e vão embora em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus.
Agora os seus alinhados também vão juntando a mala, vão juntando a bagagem e vai embora em nome de Jesus. A igreja do Senhor voltou. Alamarra kaba shuye no hai no maracou deixei tito manai te koudalai turicambabai no sodaime kondoshi onai te kodorokoboa ramassou de candelei turicambabai tu no shia. Uma tua mala e vai embora, inimigo. Ora matocou deixeia. Sua sujeira deixada nas encruzilhadas, nas beiras das estradas, em todos os lugares, nas armadilhas mortais. Nas armadilhas mortais eu destruo elas em nome de Jesus. Sumi candalabai, romanasso de candalabá, babache candalamache. Aleluia. Glória a Deus.